As marcas do passado e da diáspora persistem em forma de união e reconhecimento mútuo, na forma que as mulheres negras têm de construir, articular e lutar. Por isso, afirmamos que nossos passos vêm de longe. Os saberes ancestrais acompanham o caminhar de mulheres negras. E hoje, nós estamos aqui para entrevistar a Dona Rosa Neves. Muito obrigada, estou um pouco emocionada. Muito obrigada por aceitar nosso convite. E para iniciar nossa conversa, eu queria perguntar para a Dona Rosa, que eu aprendi há muito pouco tempo, que nós mulheres negras sempre temos que dizer o nosso nome e sobrenome, né? E de onde a gente vem. Então eu vou começar essa entrevista perguntando: quem é a Dona Rosa? Eu sou Rosa Maria Correia Neves, nascida em Araquari, cidade vizinha, né? Vivi lá, cresci, estudei até a 4ª série lá no Araquari. Com 11 anos eu vim para Argentina, fui estudar no Campo de Freitas, né? Estudei ali até a 5ª série, depois fui estudar no Rui Barbosa. Aí no Rui Barbosa eu fui até, hoje eu ensino fundamental, né? Aí depois eu fiz o primeiro ano, naquele tempo era o científico, né? Aí eu fiz o primeiro ano científico e daí parei. Aí não estudei mais daí, né? Aí depois, comecei a namorar, daí casei, aí tive os 6 filhos, né? Com a graça de Deus. Aí quando meu menor, meu bebê estava com 7 meses, o 6º filho, né? Aí o marido foi embora e eu fiquei com os 6 filhos criando com a graça de Deus. Não foi fácil, né? Foi assim uma vida bem trabalhada, assim, né? Mas só que a recompensa eu estou vendo agora, né? Foi assim, graças a Deus meus filhos são umas bênçãos, né? Os netos, 15 netos também são uma bênção, né? Então isso acaba ficando pra gente, que a gente olha para trás lá e a gente nem se acredita que a gente conseguiu vencer, né? Mesmo com as dificuldades, com as barreiras que a gente sempre tem, né? Ainda mais a gente sendo mulher negra, separada, pobre, né? Então a gente começou a participar, né, na Igreja do Cristo Ressuscitado. A gente participava no Sagrado Coração de Jesus. E quando, em 75, a comunidade do Cristo Ressuscitado ressurgiu. E então a gente começou a participar devagarzinho ali, né? Era o Padre Luiz, era o João Facchini, que era padre naquela época, né? Então eles fundaram a comunidade do Cristo Ressuscitado. E com esse trabalho da gente na comunidade, a gente aprendeu a se valorizar como mulher negra, como mãe, como mulher separada, né? Que a sociedade sempre foi um princípio. Sempre foi, né? Sempre teve muito preconceito, né, Dona Rosa? E no tempo do Cristo Ressuscitado a gente aprendeu muito, eu aprendi muito mesmo. Hoje em dia meus filhos, com a graça de Deus, eles se valorizam e sabem defender a vida deles, os ensinamentos que nós tivemos na comunidade eclesial de base. A comunidade eclesial de base era uma referência para a senhora? É uma referência para mim e foi para os meus filhos, né? Então, assim, a gente naquela época, a nossa celebração no Cristo Ressuscitado, era muito em cima de encenações, eram objetivas as nossas celebrações, sabe? Então, tinha muitas, assim, épocas, né? Era tudo feito com encenações, com representações, né? Dia do agricultor, dia do negro, dia do índio, era tudo feito com encenações. Era muito diferente do que é hoje, né, Dona Rosa? Porque embora tivesse todo um ritual da missa, mas eu lembro que era a realidade. Era a realidade. Era, assim, a realidade. Principalmente as músicas e a liturgia falava da realidade das pessoas, do povo. E daí, por incrível, essa missa me marcou, assim, né? Que não era o padre que estava celebrando, era um outro padre de fora. E daí era um dia das mães. E daí eles me pegaram a laço lá, né? A Rosa vai representar a mãe, né? A mãe negra, né? A mãe negra, a mãe separada, né? Tudo, a mãe pobre, né? E daí me chamaram, né? E daí foi que daí assim, tu entrava e os símbolos eram comentados, né? Aí comentaram, né? A mãe negra, né? A mãe abandonada, a mãe separada, a mãe que não tem filha, a mãe tem que trabalhar, né?
Aí quando acabou a missa, o padre foi lá e bateu nas minhas costas e disse assim, ainda bem que tudo isso que falaram de ti não é verdade, né? Eu disse, olha padre, por incrível que pareça é. Ele disse, tu é tudo isso que eu sou. Eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou mãe, eu sou negra, fui abandonada pelo marido e criei meus 6 filhos sozinha. Então, assim, é muita coisa a gente aprendeu. Muito ensinamento. A senhora aprendeu, mas também ensinou muito. Ensinei. Né? Porque a sua vida é um ensinamento. A gente viveu assim, a gente aprendeu e a gente viveu aquilo que a gente aprendeu na comunidade eclesial do Base, né? Então, a minha referência como religião, assim, né? A comunidade eclesial do Base foi um ensinamento para mim e para meus filhos. E dona Rosa, e como é que foi essa... Claro, né? Começou ali no Cristo ressuscitado. Como é que foi essa experiência na cozinha do Padre Facchini? Que eu tenho, assim, uma grande admiração pelo Padre Facchini, né? Ele não está mais aqui, mas para mim foi uma referência, assim, né? É assim, porque a gente, na comunidade eclesial de base, a gente vivia essa partilha, essa solidariedade, o tu sentia a dor do outro, né? Então era mutirões, era tudo era feito um pelo outro, né? Naquela época a sociedade, a igreja não lutava assim pelo meu direito. Eu preciso de água. Eu não ia lutar para mim ter água. Eu lutava para o bairro, o povo ter água, né? Eu no lugar da creche, escola, né? Creche, escola, foi tudo conquistado aqui no bairro pelas comunidades eclesiais de base, pela luta do povo. Né? Então essa luta a gente trouxe junto, e a gente via esse trabalho junto com o Padre Luiz, né? E eu costurava em casa para sustentar o filho, eu não trabalhava fora. Ah, a senhora não trabalhava fora? Não, eu costurava, fazia costura para fora, para sustentar o filho, e daí a Josi estava trabalhando no Cristo Ressuscitado. E eu já trabalhava de voluntária, daí lá na Fundação do Padre Luiz Facchini. Ah, a senhora era voluntariado, uma vez por mês eu dedicava um dia meu para trabalhar lá. E daí precisou de gente para trabalhar lá, daí o Padre Luiz, eu trabalhando na secretaria da paróquia, o Padre Luiz me chamou para mim ir lá trabalhar. Daí eu fui, trabalhei lá 17 anos e meio. 17 anos? 17 anos e meio, assim, registrada, né? E daí fui lá e eu consegui me aposentar. Ah, que coisa boa, que coisa boa. E o que a senhora fazia na cozinha? Eu era cozinheira, fazia cozinha para o padre, cozinhava para o padre, para os funcionários, e fazia o lanche dos adolescentes que praticavam as aulas lá, né? Então eu fazia o lanche deles, né? De manhã e de tarde, fazia o almoço com o padre, o almoço para os funcionários, professores, né? Os funcionários, né? Era a cozinha, era a limpeza, era tudo, né? Era assim, aqueles outro nome era cozinheira, mas a gente botava a mão na massa, né? E tudo a gente fazia. E os pequenos iam junto? Os filhos menores? Os meus não, ficavam em casa, porque daí nessa época, quando eu fui trabalhar lá na fundação, a Josi já era casada, daí a Tati já era adulta, né? O dono menor que eu tinha era a Fabiane e o Cleiton. O Cleiton naquela época tinha 7 anos. E a Fábio já estava com 14, então já estava maiorzinho. Já um cuidava do outro, né? Daí a Fábio já ficava em casa cuidando do Cleiton, né? Então já tinha... E aí, então, depois o Cleiton começou a ir para a fundação fazer os projetos lá também. Ah, que legal. Foi passando, então, foi os passando, filhos? Isso. Daí, assim, até hoje em dia, né? Ele tem o seu emprego de trabalhar com informática, com TI, né? E o emprego dele começou por causa da fundação que ele fez informática lá, sabe? E daí, naquele tempo, tinha os convênios, né? E ele foi trabalhar na DataSul, né? A DataSul ele foi trabalhar. Saiu lá da Fundação Padre Facchini. Primeiro ele saiu da fundação e ele foi trabalhar no mercado lagiano, lá no Profit, sabe? Ele trabalhou lá até quando ele estudou, aí quando ele precisou fazer estágio, aí ele saiu do lagiano e foi para a DataSul. Aí lá para ele foi uma referência à fundação do Padre Luiz. Olha que coisa boa, quantos ensinamentos. Bom, a senhora já falou quase tudo. Nem precisou fazer pergunta. Viu? Nem precisou fazer pergunta. Mas assim, ó, tem dentro dessa sua atuação, né? Ali na comunidade eclesiais de base, no Cristo Ressuscitado, depois na Fundação Padre Facchini, porque às vezes as pessoas pensam que fazer política é só ocupar cargo político, né? Mas isso também era uma atuação política, né, dona Rosa? Política, que a gente se envolveu bastante, assim,
na política, porque assim, naquela política, não a politicagem, mas a política em defesa da vida. Então a gente aprendeu, a gente começou a trabalhar na política gratuitamente. A gente trabalhava na igreja gratuita, né? Que a gente na igreja sabe que a gente não recebe nada, é a doação, é o amor, né? Então na política também a gente fazia tudo com amor. Então assim, por quê? Porque a política que a gente queria é a política da igualdade, a política de defender o pobre, defender o oprimido. Não é a politicagem do eu quero ser ou eu quero ter, né? É aquela política que a gente fazia de tentar abrir o olho do povo para a nossa realidade. E sempre trabalhar pensando na comunidade. Na comunidade, né? Porque assim, o objetivo, né, nós, a gente aprendeu assim na comunidade eclesial de base, assim, ó, que o nosso objetivo não é, a partir de que nós somos cristãos, não é o viver o eu, nós temos que viver o nós. Depois que nós integramos numa comunidade, nós temos que viver o nós, não o eu, né? Porque não adianta eu pensar em mim, se eu sei que está o fulano ali no lado passando fome, o fulano ali passando necessidade, ou o fulano ali rejeitado, porque às vezes a gente pensa muito só na fome, né? Mas muitas vezes a pior coisa que tem é um ser humano se sentir rejeitado pelo outro, né? Excluído, né? E a gente vê que infelizmente isso nunca acontece. A gente sentiu muito isso, porque lá na Fundação, além de ser o projeto do Cidadão no Futuro, ele tinha o projeto do Lar Abrigo também. Ah, é verdade. Quando eu comecei lá, tinha o Cidadão no Futuro, porque assim, o Cidadão no Futuro começou na realidade, ele começou ali na igreja Nossa Senhora Aparecida no quilômetro 4, com o padre Luiz e Osmari, sabe? Osmari Freitas, começou ali no quilômetro 4. Aí depois o padre Luiz construiu lá a fundação, e daí levou o projeto para lá, e daí lá foi o Lar Abrigo também, sabe? Então quando eu entrei lá, tinha o projeto do Cidadão do Futuro e tinha o Lar Abrigo. Então a gente sentia muito na pele essa rejeição das crianças, porque naquela época, assim, hoje em dia não pode pegar uma criança lá no lar e levar para casa. E naquela época as crianças podiam, sabe? O juiz autorizava, né? Tu queria pegar uma criança para um final de semana, tu ia lá, pegava a criança, levava para tua casa no domingo à noite, segunda de manhã, tu devolvia, né? Então a gente sentia muito essa rejeição das crianças, porque tinha as crianças negras no meio. Então tinha a pessoa... E era assim, a maioria, Dona Rosa? Crianças negras? Não. Assim, ó, pra falar a verdade pra ti, lá passou assim, ó, uma família negra, eram 4, deixa eu ver, 1, 2, 3, eram 4 irmãos, né? Aí depois passou mais um outro menino, então negros foram um pouco que passaram, sabe? Mas assim, ó, nessa família negra que foi assim o início da fundação, então a gente via muita rejeição da família que iam buscar, sabe? Às vezes eles chegavam lá e eles iam buscar as crianças, lá eles iam pegar uma criança para passar o final de semana lá em casa. Já foram todos já encaminhados para a família, né? Aí, como sempre, os negrinhos ficavam. Que triste. Por último, né? Aí a gente chegava e não levava porque eles eram mulheres. Então a gente sentia isso na pele, né? Porque eu botava assim, ó, como é eles, poderia ser um filho meu, podia ser um parente meu, podia ser um qualquer, né? Então a gente trabalhou muito isso, sabe? De não viver, não deixar viver essa discriminação, essa exclusão, né? Então assim, a gente sentiu muito na pele, né? Porque hoje em dia a gente fica assim, racismo não existe, racismo é na cabeça do negro, mas não é, a gente sabe que existe. A discriminação, o preconceito, existe sim, porque a gente viveu muito mesmo, sabe? Assim, o Padre Luiz ficava bravo, que onde o Padre Luiz ficou bravo com o senhor, né? Porque ele levou um menino negro para casa dele, depois os filhos apareceram com uma coceira, ele foi lá brigar com o Padre Luiz, a coceira era do menino, o menino tinha levado a coceira. O Padre Luiz ficou super bravo, né? O Padre Luiz não pega, mas nem ele, mas criança nenhuma aqui, né? Então, assim, então a gente sabe que o preconceito existe, sim. E foi sempre isso que a gente batalhou. E é sempre isso que eu defendo hoje, sabe? O risoto, a igualdade, seja racial, seja social, mas que a gente possa viver num mundo sem exclusão. Porque a gente sabe que dói, né? A gente sabe que dói porque a gente passa na pele, né? Minhas filhas passaram na pele, minha neta, que não é tão negra, que tu conhece ela muito bem, mas já passou muito na pele disso, então a gente sabe que passa, né? E a gente, graças a Deus, com a comunidade de Isabelidade, a gente aprendeu muito isso. E Dona Rosa,
a gente sabe que a vida para a mulher ela é mais difícil. Bem mais né? difícil. Aham. E a vida para uma mulher negra É pior, hein? é Pior difícil. ainda. É bem difícil. É bem difícil. As portas são mais Mais difícil abrir as mais portas difícil pra abrir gente, as né? portas, Então, a gente sente isso na pele, né? Então, tu vê, aí só há 34 anos atrás, quando eu fui largada pelo marido com Cecília para criar. Pois é, nos né? conta um pouco disso, como é que foi a sociedade, assim, falou muito. Pois é, porque assim, ó, até na própria família teve a discriminação, né? Até na própria família ele tinha, né? E eu senti muito na pele, né? Assim, Mas a senhora não baixou a cabeça, né, dona Rosa? não baixei a cabeça, não. Tanto, né? Muitos não me criticavam por causa de tudo, deixou aquele marido embora e tu ficou com seus filhos, devia dar um pouco para ele. Eu digo, não, eu agradeço, louvo a Deus, que ele não quis nenhum dos filhos, né? Ficaram todos comigo, né? Mas a gente sofreu sempre muito, assim, na própria família, né? A discriminação. Imagina ter uma mulher separada. Imagina 34 anos atrás, uma mulher separada, era como se fosse, né? Na própria igreja, assim, na minha igreja ali, né? Como é que foi assim, ali, ó, na igreja? minha igreja ali, eu nunca vi, né? Aqui na comunidade crucificada, eu nunca senti preconceito nenhum, né? Mas a minha própria família, teve uma tia minha, que um dia foi na casa da minha mãe e disse assim, ô comadre, que era a comadre da mãe, né? Ô comadre, a senhora sabe que a senhora está pecando? Daí a mãe disse, por que eu estou pecando, comadre? Porque daí eu fui na missa, na igreja que ela participava. E daí ela veio comungar. Aí ela foi lá chamar a atenção da minha mãe, porque eu não podia comungar, porque eu era uma mulher separada. Sabe? Então a discriminação dentro da própria igreja. Isso foi a própria tia. E tu imagina os outros que nos falavam, né? Então, mas assim, ali na igreja Cristo ressuscitado, não, nunca eu, teve, eu nunca senti isso, pelo menos, né? Você teve, mas foi assim, ó, porque senão bem a senhora também não... escondido, bem escondido por trás, acima na Cristo ressuscitado. Eu nunca senti preconceito, assim, de eu ser separada, assim, sabe? Então, o padre Luiz, né, eu fui conversar com ele, tudo, ele disse, não, você não foi a causa. Tu podia estar pecando se tu tivesse dado o motivo da separação, mas não foi tu que deu o motivo, então o pecado não está sendo feito, né? Então, assim, então eu fazia, mas fazia com consciência, porque eu tinha ido pedir um aconselhamento, quem diz outro, com o pastor da igreja, da nossa igreja, né? Então eu falei aquilo com consciência, mas então assim, o preconceito dentro da própria família foi muito, na própria família foi muito grande, né? A amiga de chegar e dizer para mim assim, ó, eu estou indo contigo numa reunião, mas pelo amor de Deus, porque o meu marido não saiba, porque ele disse que mulher, né? Mulher que anda com mulher separada é do mesmo tipo da mulher separada. Então, assim, né? Então, tudo isso assim. Aí é coisa que assim que dói na alma, né? Assim, né? Então, são preconceitos assim que às vezes. Como se. Primeiro, né? Que eu não vejo nada de pecado nisso. Mas é como se a gente tivesse culpada, né? Por ter sido abandonada por uma separação. Ou seja, de novo a mulher tinha que ainda sofrer duas vezes. Sofria pelo abandono e sofria pelo preconceito das pessoas. Mas que bom que a senhora resistiu. E é um exemplo para suas filhas e seus filhos, né? Tive muita força, nunca larguei de Deus, nunca deixei de procurar Deus, né? Fui criticada até muitas vezes por ir muito para a igreja, né? Porque também foi embora, tu só queria igreja, teu marido foi embora, ver se Deus fez alguma coisa por ti. Né? Fui criticada pela própria família, né? Então, assim, mas eu nunca larguei, nunca abandonei a igreja, nunca questionei Deus por que isso aconteceu, sabe? Então, assim, né? Então, eu continuei minha fé firme e toquei meus filhos na fé. Hoje em dia não são tão mais fervorosos como eram quando eram mais novos, né? Mas os ensinamentos eles tiveram. A base né? eles tiveram. A base eles tiveram, né? Hoje em dia eles não praticam como deve ser, mas aquela base, aquele fundamento, até eles casarem, a base deles foi firme, né? Que bom, graças a senhora. E dona Rosa, e como é que foi? A senhora sempre morou aqui, no Petrópolis? Sempre. Aqui é Petrópolis, né? Agora é Petrópolis, até a floresta, Pois né? é, mas era a floresta aqui, eu lembro, porque a gente aí aqui depois que pertinho. teve a divisão dos bairros, daí teve o bairro Petrópolis não existia, né? Era a rua Petrópolis só, né? Aí depois que teve a divisão do bairro Petrópolis, a gente passou para Petrópolis. Nós era floresta, né? Que eu morava sempre, quando era solteira, Mas morava... sempre foi aqui? Não, ali na rua Santa Rosa de Lima, né? Que ali a minha mãe mora lá, né? Na rua da igreja. Isso, é. Aí eu lá, daí depois que eu casei, eu morei ali na rua Salé, que é o terreno do meu irmão, do marido da Thelma. Aí depois eu vim pra cá e aqui tô. Quanto tempo que a senhora mora aqui? Quero ver, 46 anos. 46 anos. Vai já fazer agora. Não, 46.
já fez em agosto. Uhum. 47 já agora em agosto. Uhum. E, Dona Rosa, outra coisa, que eu acho que é bem importante a senhora falar, porque mesmo eu tendo vindo dessa comunidade eclesiástica de base, mas eu não peguei desde a sua origem, assim, né? Desde que começou. A senhora poderia falar um pouquinho o que eram esses ensinamentos e quem dava essa prática, se eram vocês, como é que funcionava? Era assim, ó, porque era o Padre Luiz que começou a comunidade eclesial de base, né? Isso é coisa de Roma, né? Que o povo acha que foi o Padre Luiz que criou, mas não foi, né? E o Padre Luiz foi bem criticado, né, Dona Rosa? Ele foi muito perseguido, né? Ele foi muito perseguido, ele foi ameaçado de morte, ele foi tudo, né? Foi o Padre Luiz foi muito perseguido, muito criticado por isso, né? Mas assim, ó, a comunidade eclesial de base, assim, ó, é tu viver a Bíblia. Não é tu ler e colocar lá os teus discípulos viver o que Jesus viveu naquela época. É trazer a vivência de Jesus para a nossa realidade. Né? Porque, bem importante a Dona Rosa falar isso, porque hoje as pessoas deturpam, né? Querem dizer que as comunidades eclesiais de base tinha uma vertente político, partidária, e não era. Né? Era o Padre Luiz, era chamado de Padre Vermelho, né? Era Padre Comunista, né? Era assim que ele era chamado, né? Então, assim, ó, porque ele vivia a base. E qual era a base com esse ensinamento de Cristo? Era a base, era o povo pobre. Nunca vê na Bíblia por falar que Jesus Cristo vivia no meio dos ricos. Ele vivia no meio da pobreza, daquele necessitado, daquele ralado que ia lá implorar para ele uma cura ou, né, alguma coisa porque estava precisando dele. E ele nunca negou isso a ninguém. Né? Então é o nosso, esse ensinamento aí que teve da Bíblia de hoje. Né? Vivendo a prática. Vivendo a prática, né? Não tendo a nossa Bíblia nas nuvens, né? Que o nosso Deus está lá no céu. Sim. Nosso Deus está aqui no nosso meio. Né? Jesus está aqui nos dando força, nos alimentando, né, com o seu corpo, com o seu sangue, para a gente poder viver essa realidade. Né? Que isso é o ser cristão. Isso é o ser cristão, né? Porque assim, ó, viver como eu falei no início, né? A gente lutava por água, por luz, por escola, por creche, né? Tudo teve a creche ali na rua da igreja, né? Que foi tudo conquista do povo. Eu lembro. A Virgínia Soares ali, é uma escola que existe ali, a conquista do povo, o povo que buscou, que precisava de uma escola ali. E isso vocês conversavam e articulavam na igreja? Na igreja, a gente conversava, via a realidade, o que estava faltando no nosso bairro. Olha só. Então, pegava aquele monte de povo e tudo para lá para a prefeitura. Vocês iam lá para a prefeitura? Ia para a prefeitura, naquele tempo não era, né, a água de Joinville, era Kazan, né? O povo se reunia, aquele monte de povo, tudo para lá, indo de pé, né? Porque naquela época você era pobre, os ônibus eram bem raros, né? A maioria do povo era pobre e ralada, porque assim, ó, hoje em dia a comunidade de base assim, não está mais aquela fortaleza toda, porque assim, ó, naquela época o bairro era um bairro pobre. As pessoas precisavam estar ali para conquistar as melhorias para o bairro. O bairro era um bairro pobre. Depois que o bairro começou a ficar melhor, o povo começou a se afastar. Agora eu já tenho, então eu não preciso mais ir atrás, lutado por uma água, por uma luz, para o povo que mora lá nos tempos de mar. Entende? Entendi. Então hoje em dia o povo não quer mais se comprometer com a realidade do povo de lá. Sim, que não tem. Que não tem. Que nós já fomos esse povo que não tinha. Que não tinha. E hoje o povo tem, então o povo já não se responsabiliza mais para aquele povo lá. Né? Quantas e quantas casas foram feitas, o povo pelo estado, iam fazer lá por esses cantos, por esses mangues, iam fazer casa que o povo não tinha. Né? Então, essa era a nossa realidade, a defesa do povo no dia a dia. Da dignidade. Da dignidade do povo. Né? As primeiras quantas casas de mutirões foram feitas aqui pelo bairro mesmo, assim, sabe? Verdade. Então, assim, foi a Dona Maria lá, a casa da Dona Maria está caindo. Vamos lá fazer a casa da Dona Maria, vamos lá construir, editar o material, ir lá e fazer, construir. Então, essa era a nossa realidade, a nossa comunidade eclesial do bairro. E a senhora, mesmo com toda a dificuldade, com os filhos, só para criar sozinha, e ainda ia ajudar os outros. A gente ainda ajudava, né? Ajudava, dava força, né, para outros, né? E assim a gente viveu a nossa realidade. E chegamos. Querida. É por isso que a gente está homenageando essa mulher. O meu pai, né? O pai morreu com 82 anos, né?
mas ele andava por aí tudo. O pai foi muito discriminado, assim, por pessoas dentro da igreja. O pai foi lá no presbitério, porque assim, ó, eu, assim, lá no Cristo, fui catequista, foi tudo, né? Ah, a senhora foi catequista? Fui catequista. Eu deixei da catequese quando eu fui trabalhar no Padre Luiz. Porque daí ficou mais complicado, né? Aí eu deixei ele dar catequese, mas eu dava catequese. E daí meu pai era catequista também, sabe? E daí, qual é o nome de seu pai, Dona Rosa? era Antônio Marcelino Nery, mas todo mundo chamava de Antônio Gaspar. Antônio Gaspar. É. Eu acho que eu não conheci, né? Eu acho que deve conhecer, todo mundo deve lembrar dele, mas eu acho que conheceu ele. Então, assim, ele era muito de luta, sabe? De luta, meu Deus do céu, quando teve a primeira greve na Tupi, ele trabalhava lá. Aí eles disseram assim, ó, quem participar da greve não fica na Tupi. Sem participar da greve, se não entrar no portão para dentro para trabalhar, não fica na Tupi. Ele foi participar da greve. Aí a mãe brigava com ele, né? Mas tu não ganha isso, tu vai perder teu emprego, porque você quer, porque você quer. Não, eu vou participar junto com o povo. Então a senhora já herdou também. O povo do Cristo ressuscitado fazia uma marmita e iam levar lá para o pessoal da frente da Tupi por causa de greve. E o meu pai participando junto da greve. Ele era funcionário da Tupi. A greve acabou, ele ficou lá, quer se aposentar. Que coisa boa. Nossa, toda essa história que a senhora está contando, a gente não acompanhou, né? A gente não viveu. Não, eu vivi essa realidade, sabe? Então, por isso que o Padre Facchini e o próprio Padre João também, né? Que era irmão, né? Daí depois o João, foram tão discriminados. Daí depois o João deixou de ser padre, né? Casou, né? Mas o Padre Luiz foi muito perfeito, né? Foi. Eu fui ameaçado de morte e tudo. Teve um dia que a gente estava na celebração na igreja, mandaram um telefonema que tinham posto uma bomba na igreja para matar o Padre Luiz. E daí o Padre Luiz era teimoso, né? Ele era aquele italiano bem teimoso, sabe? Aí ele disse que não, ele não ia sair da igreja, ele ia ficar na igreja. E ninguém saiu da igreja, todo mundo ficou com ele. Mesmo com a ameaça de ter uma bomba na igreja, mas ninguém abandonou ele, sabe? Mas por que ameaçavam ele assim? É porque ele defendia o pobre, era só porque ele defendia... Só não, é porque ele defendia o pobre, ele, sabe, ele, assim, ele criticava a riqueza, né? Ele sempre teve esse... a ganância, né? O acúmulo da riqueza, né? Enquanto um está mandando no dinheiro, o outro lá está morrendo de fome. Então, para eles era um empecilho, né? Então, por isso que ele até porque, como a senhora mesmo disse, né? As pessoas aprendiam, né? Tinham consciência de defender a sua vida e do quanto elas eram exploradas também. Isso também, né? O seu pai, que já fazia greve. E era porque daí tinha pastoral operária, tinha tudo, né? Que era a defesa do trabalhador. Tinha pastoral operária, tinha pastoral do negro. Tinha pastoral da saúde, tinha pastoral da agricultura, tinha tudo. Tinha da criança, acho que também já tinha. Da criança também já tinha. Quanto aprendizado. Dona Dona Rosa, mas assim, hoje a igreja já não está mais assim, não, né? porque assim, a nossa igreja é tudo ministerial. A comunidade eclesial de base. Sabe? Aí tu tinha ministro do matrimônio, tu tinha ministro do batismo, sabe? Tu tinha ministro da liturgia, era todo ministerial, sabe? Então, se o seu padre não tivesse, a celebração acontecia do mesmo jeito que eu tinha ministro da palavra. O casamento não precisava do padre, porque tinha os ministros que faziam, né, o casal do ministro que fazia a celebração. Então, a nossa igreja era toda ministerial. E eu lembro que eu frequentava, né? Eu cresci ali no Cristo Ressuscitado. Não sei se eu fui batizada ali, mas eu sei que eu fiz a primeira comunhão, fiz a crisma, tudo no Cristo Ressuscitado. E eu lembro que as pessoas tinham preconceito, assim, até meus parentes. Eles não gostavam de ir no Cristo Ressuscitado. Não, tinha muita gente que não gostava do Cristo. Elas iam lá no sagrado e o Cristo Ressuscitado era praticamente do lado da casa. Tinha muita gente, assim, ó, quando o Padre Luiz saiu dali, ele ficou 25 anos ali, né? Quando ele saiu dali, teve muita gente que não participava ali e voltou foi a participar. Sabe? Meus próprios parentes. Eles também não gostavam? Não, assim, tem muito parente, muita prima, que hoje em dia elas participam no crucificado, participam nas capelas, que é do Cristo, né? Mas quando o Padre Luiz estava ali, ele tinha preconceito porque ele defendia o pobre. Ele não só defendia, como ele também lutava junto. Ele lutava junto, porque assim, ele via o Padre Luiz ia junto, né?
Então, onde o povo ia, o povo ia junto, o Padre Luiz também estava junto, sabe? Então era assim, então era a luta do povo. E a senhora nunca teve medo? Não. A senhora já herdou um pouco da coragem do seu eu pai? nunca tive medo. E o pai também nunca teve medo também. Coisa boa, que lição de vida. E assim, né, quando a gente começou na política, né? A gente subia morro, descia morro, levava cada corridão, porque a gente fazia campanha, mas fazia campanha de boca a boca, assim, né? Sim. E assim, Sem lucro, receber nada, sem receber né? nada, né? Era doação mesmo, né? A gente levava cada corridão, que meu Deus do céu. Mas a gente não se amedrontava, a gente ia. Era tão gostoso aquela época, bom, meu né? Deus. A gente fazia os encontros na igreja assim, ó, do dia todo, né? Hoje em dia tem uma reunião da igreja, a reunião dura 2 horas, todo mundo já está querendo ir embora. A gente começava nosso encontro, a gente começava às 8 horas da manhã e até 5 da tarde. Eu ia com o filho todo pequenininho, com 2 mochilas, uma de roupa e outra de comida. É porque as nossas comidas eram tudo partilhadas. Entende? Tu ia para o encontro, mas lá não tinha alguém lá na cozinha para fazer comida. Entende? Tu levava teu pratinho de, seja lá um bolinho de arroz, ou outro levava uma lasanha, mas aí lá era posto tudo em comum. Às vezes tu não via nem a cor da tua comida que tu levava, mas era posto tudo em comum, todo mundo comia, e como aquele milagre de Jesus Cristo, ele sobrava. Toda a vida foi assim o nosso encontro, sabe? E isso se perdeu, né? Então, se perdeu. Se perdeu hoje em dia, né? Tu vai já não tem mais a partilha, você tem, mas tu leva um bolinho pro café, mas o almoço é feito lá, né? Hoje em dia, se tu quer fazer um curso de aprofundamento para dentro da igreja mesmo, é tudo pago. Naquela época não se pagava. Vinha padre de tudo quanto era canto, vinha tudo gratuito. Aí a gente, o padre Luiz dizia assim, ó, vamos juntar um dinheirinho para dar para o fulano, para ajudar na passagem. Daí tu fazia uma vaquinha, todo mundo ajudava, sabe? Mas hoje em dia não, hoje em dia tu quer fazer um curso, qualquer cursinho que tu quer fazer, de formação é tudo pago, naquela época era tudo gratuito, tudo, né? E a gente tinha muitas pessoas, muitos formadores bons, né? Muitos, e né? nessa parte aí também de defender a vida, sabe? Da igualdade social, né? Isso que a gente... Dona Rosa, olha, a senhora já falou muito mais do que a gente iria perguntar. Que coisa boa! Esse tipo de entrevista é uma coisa maravilhosa. Não precisa perguntar nada. Depois vamos ter que cortar. Não vamos cortar nada. Bom, a senhora já falou das suas referências de vida, né? A comunidade eclesial de base era uma referência para a senhora. É até hoje, né? Até hoje ainda é, né? Pelo pouquinho que ainda tem na comunidade eclesial. Ainda tem? Ainda tem. A gente tem assim grupos, né? Assim, não se tem assim mais, dizer assim, que tu tem uma paróquia, uma capela, que seja comunidade eclesial de base totalmente. Mas tem mas nós temos as diferenças, né? Sabe? Assim, nós aqui na comunidade Santa Rosa de Lima, nós dizemos comunidade eclesial de base. Sabe? E a gente tem as diferenças, a gente tem os encontros, a gente tem os aprofundamentos, a gente tem pessoas de todo o Brasil que participam, sabe? A gente tem os encontros estaduais, tem aqueles outros a nível de Brasil, sabe? E agora em julho, acho que vai ter lá em Rondonópolis, lá no Mato Grosso. E a senhora vai? Não vou por causa que assim, ó, que ele porque é muita gente, né? Então é restrito por vaga. Daqui de Joinville vai para só 6 pessoas. Então vai pessoas com mais experiência. A senhora então continua ativa? Continua. Que bom. Agora, assim, e aí a Santa Rosa de Lima é essa referência? Aí, porque o Cristo não tem mais, né? O Cristo perdeu bastante, né? Por causa que daí os padres que vêm, daí o apoio, né? Aí assim, ó, como agora, depois que a Débora faleceu, daí eu parei um pouco, né? Porque daí veio essa pandemia, veio tudo, né? Aí quando foi ano passado, eu estava voltando de novo para a comunidade, aí aconteceu aquele passado, né? Então eu parei, daí agora ontem teve reunião do conselho, daí eu já voltei a participar, agora eu quero ver se eu volto de novo, sabe? Mas a comunidade eclesial de base ainda tem as preferências, ainda tem a reunião, ainda tem o sulão ainda, sabe? Que assim tem o sulão, que é a região sul aqui, né? Que é Santa Catarina, Paraná, né? Isso, que se reúne. Ainda antes de ter a pandemia, eu estive lá no Rio Grande 3 dias fazendo formação lá. Então é muito bom. Muito bom. Eu acho que eu nem precisaria perguntar, né? Mas
a sua fé, que não é uma fé cega, porque a sua fé é uma prática, né? Uma prática de vida, é um modo de viver a vida, né? Sem dúvida isso lhe dá bastante força, né? Dá muita força, né? Eu digo assim, ó, hoje, né, porque tu sabe, né, as coisas que eu digo, né? Tem muita gente que chega aqui, mas tu tá bem, eu achei que tu ia estar muito para baixo, muito caída. Eu digo, olha, eu sofro, ninguém vai dizer que não estou sofrendo, eu sofro. Ninguém pode dizer, né? Mas só que eu tenho Deus que me sustenta. Né? Então esse Deus que me sustenta é essa fé que ele mantém de pé. É a fé e os amigos, né? Eu digo assim, porque eu sou muito grata às amizades que eu tenho. E é nessa comunidade eclesial de base que eu construí essas amizades. Minhas filhas aprenderam a construir essas amizades. Sabe? Assim, ó, a se valorizar um outro, né? Assim, de ver tu aqui, mesmo que tu não te conheça, mas já puxa a conversa, né? Ver a Gabriela ali, então assim, a gente pegou muito isso, sabe? E assim, quando a Débora faleceu, não foi assim, a gente não conseguiu ter muito povo perto da gente por causa que não podia, né? Mas aí teve muita gente que quem diz outro que pularam as barreiras, tiveram junto com a gente, vinha aqui, me abraçava e tudo, né? Mas aí agora com a perda da Fábio, então a gente viu assim, cada vez mais o carinho do povo e o valor da nossa amizade. E a gente aprendeu a construir essa amizade dentro da comunidade eclesial de base, sabe? Então pessoas assim, ó, de lá, de anos atrás, que a gente nunca mais até tinha visto, souberam que a filha da Rosa faleceu, vieram me dar um abraço, sabe? E esse abraço do amigo é muito gratificante para a gente. Então esse Deus que nos mantém de pé, esse Deus que nos fortalece, ele constrói esse mundo, faz nós construir esse mundo para nós, né? De fé, de amizade, de igualdade, e a gente poder ter os amigos por perto. Então isso é um exemplo para nós. Né? Então Deus é tudo. Deus é tudo para nós. E o que a senhora poderia falar assim, não para mim que não sou mais uma menina, né? Porque a gente está bem próxima. Mas se a senhora fosse dar um conselho assim para as meninas e também para as mulheres, principalmente para as mulheres, porque a gente encontra muitas donas rosas, mas a gente também encontra muitas mulheres que não conseguem seguir a vida, que se entregam, que adoecem, que não se sentem capazes, que não se sentem, não se valorizam, não se sentem valorizadas. O que a senhora poderia dizer assim para essas? Olha, em primeiro lugar é Deus, né? Que nós temos que buscar a Deus em todos os instantes, em todas as horas. Porque só Ele nos dá força, Ele nos mostra o caminho. Viver a palavra dele. Não adianta nós ler e não viver, né? Porque vamos ler a Bíblia, mas só que nós temos que pôr ela na nossa prática. E a nossa prática da Bíblia qual que é? A defesa da vida, a igualdade, o sentir a dor do outro que está no teu lado, né? Olhar a realidade, não só a tua, né? Então assim, hoje, né, nos dias de hoje, que a gente vê, que a gente sente, que toda a igreja está sentindo, é a falta da nossa juventude dentro da igreja. A juventude se afastou da igreja. A gente vê que em todas as comunidades, em todas as paróquias, é a mesma reclamação que o jovem, a maioria das igrejas não tem mais grupo de jovens. E eu acho que a base da nossa família, o alicerce nosso, começa lá na comunidade. Se nós buscarmos a Deus juntos, nós vamos conseguir construir uma sociedade melhor. Mas só que hoje, infelizmente, eu digo assim, ó, não quero dizer que tu tem que ser católica. O importante é tu ter uma referência que é Deus. Tu busca uma igreja que busque a Deus. Eu acho que não é dizer assim, não, todo mundo tem que ser católico para ter um mundo melhor. Não. Não tem dominação comum, né? Não tem religião, não tem nada. O importante é a nossa referência tem que ser Deus. Buscar a Deus. A gente buscando a Deus, Deus é o nosso suporte, Ele nos abre o caminho, nos sustenta, nos abre a nossa visão, a nossa realidade, e para a gente poder se libertar. Essa libertação está em Deus.